Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, o professor Luiz Dudu, seu professor de conhecimentos pedagógicos, e vamos então dar continuidade à nossa gravação de matrizes para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Você que vai fazer processo seletivo do Distrito Federal, esse é o seu momento, chegou a sua hora e aqui a sua aprovação é garantida. Mais de 120 questões para você está se preparando para a prova da Secretaria de Educação. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema que está previsto no seu edital, é um dos tópicos do seu edital, compromisso social e ético do professor. Mas eu vou deixar aqui para você o meu Instagram, @luizdudes, sempre com conteúdos importantes e pertinentes para a sua aprovação. Então, quando nós falamos de ética, ética é um padrão de comportamento que é considerado universal dentro das mais diversas categorias sociais. Cada categoria social tem o seu padrão ético. Os médicos têm o seu ético, têm o seu código ético, os psicólogos têm o seu código ético e os professores também têm o seu código ético. Lembre-se que ética é diferente de moral, porque a moral é construída a partir dos costumes, a partir da cultura de uma determinada civilização ou de um determinado povo. A ética, então, é uma evolução desse padrão, onde normas são estabelecidas a partir dos grupos sociais e das suas mais diversas atividades que acabam, então, influenciando a prática social. Então nós vamos ver agora como que isso aparece em prova, para que você não erre quando esse tema aparecer na sua prova. Então vou colocar aí na tela já para você a nossa primeira questão. Na estrutura democrática, a ética é uma construção ambígua e maleável. E aí, pessoal, é ambígua e maleável? Será? Cuja interpretação varia conforme as conveniências individuais e os interesses de grupos dominantes, refletindo uma dinâmica de poder intrincada que influencia a percepção coletiva sobre o que é moralmente aceitável. Essa questão, logo de cara, você já percebeu, ela é uma questão errada. E por que ela é uma questão errada? A ética no contexto educacional, ela não pode ser o quê? Ela não pode ser arbitrária. Ela é uma ética que caminha para a construção coletiva. Quando se diz aqui, ó, que essa construção ela é ambígua e maleável, é no sentido de que ela é duvidosa, no sentido de que ela pode ser também considerada instável, e ela não pode ser considerada instável, obviamente. Agora, olha o outro erro dessa questão. Conforme as conveniências individuais, se nós estamos falando de um princípio ético, o que deve ser levado em consideração aqui é o padrão coletivo, é sempre o padrão coletivo e nunca o padrão individual. Por isso, então, essa questão de número 1, logo de cara aqui, ó, ela tá o quê? Logo de cara essa questão ela está errada. Partiu então questão de número 2. É vedado ao professor se abster de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. E aí, pessoal? É vedado ao professor? Vedado é o quê? Vedado é proibido. É vedado ao professor se abster de forma absoluta, de exercer sua função? Sim, sim. Ele tem que exercer a sua função. E para que ele exerça essa função, lógico que esse professor deve agir sempre com foco no quê? Sempre com foco no interesse público. Sempre com foco no interesse público. Então, olha só. É interessante para o professor se abster? Ele deve se abster? Não, ele não deve se abster. É vedado ao professor se abster? Sim, é vedado, é proibido ao professor se abster. Ele tem o quê? Ele tem que deixar clara a sua pluralidade de ideias e de informações. Então é vedado ao professor se abster. Mas se abster de qual forma? Olha só como é que diz a questão aí. Se abster de forma absoluta de exercer sua função. Sim, isso é proibido.
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então, essa questão está ok, pessoal? Essa questão está corretíssima, essa questão está certa. Questão de número 2, pode marcar aí no seu material. Questão certa. Vamos lá? Partiu? Questão de número 3, já está aí na tela para você. Os valores éticos, olha só, são inatos. Quando eu digo inatos, estou querendo dizer que eles nascem com o indivíduo, tá? Ou seja, que esse tipo de conhecimento ele não é construído socialmente, mas que esse tipo de conhecimento surgiu, está com o indivíduo a partir do momento do seu nascimento. Então, vou destacar aqui para você, esses valores éticos são inatos? Não, eles não são inatos, eles são construídos de que forma? Eles são construídos de forma coletiva. Então, olha só, olha lá. Os valores éticos são inatos e universalmente compartilhados por todos os membros da sociedade, incluindo professores e demais agentes educacionais que permeiam o trabalho nas escolas. E aí, pessoal? Certo ou errado essa questão? Essa questão ela está errada. Ela está errada justamente pelo fato de afirmar que esses valores são valores do quê? São valores inatos. Tá? E eles não são valores inatos, são valores construídos, pelo coletivo, pela coletividade. Portanto, questão de número 3, certo ou errado? Questão de número 3, errada. Olha lá a questão 4. A escolha dos métodos de ensino pode ser, olha aqui, ó, sócia dos objetivos educacionais, já que estes sugestionam na definição de estratégias didáticas. E aí, pessoal? A escolha dos métodos de ensino pode ser sócia dos objetivos educacionais, e aqui a gente deve lembrar que os métodos devem estar aliados, sim, aos objetivos. Então, aqui, o objetivo, vou destacar para você, o objetivo aqui de sócia, é na interpretação de que deve estar alinhada aos objetivos, educacionais. Por isso, então, questão de número 4. Questão de número 4, certo ou errado? Questão de número 4, certinha. Questão de número 4, certinha. A escolha dos métodos de ensino, ou é importante lembrar que os métodos de ensino são os caminhos por onde o seu conteúdo, o seu planejamento de aula vai caminhar, vai passar. Então, a escolha dos métodos de ensino pode ser sócia, ou seja, está alinhada dos objetivos educacionais. Lindo, perfeito. Já que esses sugestionam na definição de estratégias didáticas. Então, questão de número 4, perfeita. Questão de número 4, certa. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Balança a cabeça, faça um sinal de positivo se você está entendendo. Vamos lá, partiu então, questão de número 5, já está aí na tela para você. A interdisciplinaridade pressupõe a tessitura integrativa. E aí, quando a gente está falando de tessitura integrativa, nós estamos falando de quê? De tecer conhecimentos juntos, de tecer conhecimentos coletivos. É a criação de conhecimentos dentro da coletividade, da proposta de coletividade. Por isso é importante lembrar que a interdisciplinaridade trabalha, então, um conteúdo, um tema com duas ou mais disciplinas. Então, a interdisciplinaridade ela pressupõe a tessitura integrativa, ou seja, a criação de conteúdos de forma integrativa, a colaboração desses conteúdos dentro de uma proposta colaborativa. Então, a interdisciplinaridade pressupõe a tessitura de saberes provenientes, olha só, de distintas disciplinas, perfeito, propiciando a construção de significados ampliados e epistemologicamente, e aí você já sabe o que é epistemologicamente,
Quando aparecer essa palavra, nós estamos falando de teoria do conhecimento ou simplesmente conhecimento. Apareceu epistemologia, nós estamos falando de conhecimento. Tão ampliados e epistemologicamente mais densos para o discente, em consonância com as práticas reflexivas e dialógicas. Perfeito. Questão de número 5, pode marcar aí no seu material. Questão de número 5, setinha, ok? Setinha, sem medo de ser feliz. Então, lembre-se aqui, ó, que essa expressão tessitura integrativa é a construção do conhecimento a partir dos seus mais diversos significados, ok? E que a interdisciplinaridade tem a função de integrar as mais diversas disciplinas ministradas, lecionadas no âmbito da escola para tornar essa construção, essa tessitura integrativa com o objetivo finalístico de atender à pluralidade de pensamentos. Portanto, as disciplinas são distintas, mas a interdisciplinaridade detém, então, a função de organizar esse conteúdo para que ele seja, então, integrado entre as disciplinas que fazem parte da dinâmica acadêmica dos nossos alunos e da unidade escolar. Por isso, questão de número 5, perfeita, certinha. Eu já vou botar para você aí a questão de número 6, que fala sobre transdisciplinaridade. E transdisciplinaridade busca ultrapassar os limites disciplinares. Então, já vou colocar aqui, ó. Transpor limites. Transpor limites disciplinares. Transpor de limites disciplinares. Ok? Então, olha lá. Vamos lá? A transdisciplinaridade, em sua concepção extrema, advoga a dissolução completa de fronteiras epistemológicas disciplinares. Então, vamos entender aqui o que essa questão está dizendo até aqui, ó. Até aqui. Olha lá. A transdisciplinaridade, que é transpor limites disciplinares, em sua concepção extrema, absoluta, advoga, defende a dissolução, ou seja, a completa diminuição das fronteiras epistemológicas. Olha aqui, ó, das fronteiras epistemológicas. E quando nós falamos de epistemologia, e nós falamos isso na questão de número 5, você já sabe o que significa epistemologia. Epistemologia é o quê? É a teoria do conhecimento. Então, a função da transdisciplinaridade é dissolver completamente essas barreiras epistemológicas. Tá lindo, tá perfeito até aqui, ok? Tá lindo, tá perfeito até aqui. Eliminando toda a especificidade intrínseca das áreas de conhecimento formalmente instituídas no currículo escolar. Olha aí na tela, olha aí na tela. Então, a transdisciplinaridade tem a função de buscar ultrapassar os limites disciplinares, integrando todos os saberes de forma o quê? Integrando os saberes de forma ampla. Forma ampla, ok? Eliminando toda a especificidade intrínseca das áreas de conhecimento, formalmente o que? Instituídas pelo currículo escolar, pelo modelo tradicional. Então, esse é o objetivo realmente da transdisciplinaridade. Essa questão aqui, questão de número 6, ela está certinha também. Pode marcar aí no seu material sem medo de ser feliz. Questão de número 6, questão certa, ok? Questão de número 7, a avaliação formativa possibilita o acompanhamento contínuo da aprendizagem, orientando ajustes no planejamento e práticas pedagógicas. E aí, meu povo, certo ou errado essa questão?
Essa questão ela tá linda, ela tá perfeita, mas eu vou fazer alguns apontamentos aqui com você. Nós estamos falando de quê? De avaliação formativa. Quando eu falo de avaliação formativa, eu estou dizendo que essa avaliação ela é o quê? Ela é uma avaliação contínua. Mas nós temos apenas a avaliação formativa. Existe apenas a avaliação formativa como um meio de avaliar a aprendizagem do aluno? Não. Ela é contínua no sentido de que essa avaliação ela perdura durante todo o processo pedagógico, durante todo o processo em que o aluno está inserido para adquirir conhecimento dentro daquele período do calendário escolar. Portanto, a avaliação formativa ela não é igual à avaliação somativa, a avaliação formal, que acaba no final do bimestre ou no final do semestre. Se o aluno não conseguiu alcançar alguma expectativa ou habilidade sugerida para dentro daquele bimestre, deve haver uma recuperação contínua, uma retroalimentação desse conteúdo para que o aluno, então, possa buscar essa habilidade e construir esse conhecimento. Então, nós temos o primeiro tipo de avaliação, que é a avaliação formal, também chamada de avaliação somatória. Essa que você conhece, a avaliação somatória, é aquela por notas, você já sabe, está acostumado com isso aqui. O segundo modelo de avaliação é a diagnóstica. É a avaliação diagnóstica. E essa avaliação diagnóstica, ela tem um caráter o quê? Investigativo. Caráter investigativo. E ela acontece quando? Geralmente no início do processo educacional, para que você, professor, possa verificar quais são os conhecimentos prévios, os tipos de conhecimento que aquele aluno já foi submetido e se ele adquiriu determinadas habilidades ou conhecimentos. Por último, a terceira, nós temos a avaliação formativa. A avaliação formativa. E a avaliação formativa, ela é de caráter o quê? Contínuo. Ela é de caráter contínuo, então ela não acaba, ela não se encerra com o final do bimestre, com o final do semestre, com o final do ano letivo. Portanto, questão de número 7, certo ou errado, pode marcar aí no seu material sem medo de ser feliz. Questão de número 7, muito mais do que certa, tá aí na tela para você. Questão de número 7, setinha, ok? Vamos lá, questão 8. A avaliação escolar não deve ser concebida unicamente com escopo classificatório. Até aqui está corretíssimo. A avaliação escolar, ela não deve levar em consideração apenas o sentido classificatório, mas deve se levar em consideração o quê? Levar em consideração todo o processo de aprendizagem, priorizando a aferição numérica de desempenhos e a hierarquização dos discentes por rankings. Posto que tal concepção redutiva não contribui para a efetiva apropriação, olha lá, para a afetiva apropriação do conhecimento, a apropriação crítica de quê? A apropriação crítica do conhecimento. Isso aqui está perfeito. Isso aqui está lindo, hein? Isso aqui está lindo. Olha lá. E para o desenvolvimento integral do aprendiz. E aí, meu povo, questão de número 8, certo ou errado? Certo ou errado? Avaliar somente por notas é o que, pessoal? É avaliação somatória. Então, avaliar somente por notas é você reduzir o aluno a essa característica. E isso não pode acontecer. Então, a avaliação ela deve promover a aprendizagem e desenvolvimento integral. Então, questão de número 8, meu povo. Questão de número 8, certo ou errado? Questão de número 8, certíssima. Marca aí questão de número 8, certa, porque a escola não deve ser concebida unicamente como escopo classificatório, priorizando a aferição de desempenhos e a hierarquização dos discentes por ranking.
posto que tal concepção redutiva não contribui para a efetiva apropriação do conhecimento e para o desenvolvimento integral do aprendiz. É isso mesmo, essa questão está perfeita, essa questão ela está ok, ela está certinha, pode marcar aí questão de número 8, certa também. Vamos lá, partiu questão de número 9. Projeto político-pedagógico emerge como resultado de uma tessitura coletiva, de uma construção, de uma origem coletiva da comunidade escolar, articulando princípios pedagógicos, perfeito, administrativos, lindo, e socioculturais, perfeito, socioculturais relacionados à comunidade, escolar, ou seja, relacionados ao tipo de cultura que é encontrado dentro daquele determinado espaço geográfico, porque cada unidade escolar deve levar em consideração as especificidades do local onde ela está incluída. E lembre-se que o projeto político-pedagógico ele é a identidade. E pode aparecer isso na sua prova como idiosincrasia. É a identidade da escola. Portanto, o sentido sociocultural aqui está relacionado à comunidade escolar. Em estrita, olha lá, em estrita consonância, concordância com os preceitos de quê? De gestão democrática participativa. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Quando a gente fala de gestão democrática, e é importante a gente destacar isso aqui também, a gestão democrática ela não é apenas a escolha do diretor, do grupo gestor da escola a partir do sufrágio, a partir do voto, tá? Então, quando a gente fala aqui de projeto político-pedagógico e como ele é construído coletivamente, isso aqui também faz parte da gestão democrática. Porque nós temos o ledo engano de acreditar que gestão democrática está alinhado apenas à escolha do diretor ou do grupo gestor da escola. Não. Gestão democrática está no projeto político-pedagógico, no planejamento participativo, nas coletivas que você faz na sua escola, né? Na construção de um projeto interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Por isso, então, deve-se levar em consideração a realidade sociocultural desses ambientes. Porque gestão democrática não é apenas a escolha do diretor. Então, vamos lá, questão de número 9. Certo ou errada, pessoal? Questão de número 9. Já vou colocar aí na tela para você. Questão de número 9, certíssima. Questão de número 9, certíssima. Pode marcar aí no seu material. Questão 10 e última questão desse bloco. A gestão democrática escolar se restringe ao exercício do sufrágio. Acabei de falar para você. Acabei de te dar essa resposta na explicação da questão anterior. A gestão democrática se restringe ao sufrágio, ao voto, ou à escolha da gestão escolar ou do diretor escolar? Não. Para a escolha do dirigente da instituição, sendo imprescindível englobar múltiplas modalidades de participação efetiva da comunidade educativa nas deliberações e na orientação estratégica das políticas escolares. E aí, pessoal, questão de número 10, certo ou errada? É lógico, mas é óbvio que a questão de número 10, ela está o quê? Ela está completamente errada. Gestão democrática vai muito além do voto, envolve a participação e a decisão de todos os atores escolares. E quem são os atores escolares aqui? A gestão escolar, o diretor, o vice-diretor, o secretário escolar, o pessoal, né, da limpeza, os discentes, os docentes, os pais dos alunos, toda a comunidade escolar deve participar dos processos de decisão pedagógica referentes àquela unidade escolar. Por isso, então, questão de número 10 é errada. E com isso, nós concluímos mais esse bloco, resolvemos mais 10 questões que vão deixar você cada vez mais preparados para a sua prova. E com toda certeza aqui, meu amigo, a sua aprovação é garantida, porque aqui não tem enrolação, aqui não tem mimimi, aqui não tem gracinha, aqui nós vamos
diretos ao ponto, porque o nosso compromisso é com a sua aprovação. Portanto, fique aí. Eu vou, mas eu volto. E eu vou voltar com mais questões para que você continue se aprofundando nos conhecimentos específicos e complementares para a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Grande beijo para você, grande abraço e uma excelente preparação.